Olá, minhas amigas e meus amigos. Ponto alto desta quinta-feira, dia 20 de maio, nosso encontro. E, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês, aqui no Twitter, cheguei a 3 milhões. Chegamos a 3 milhões. Foi às 10 da manhã, agora está com 3.428.000. Muito obrigado pelo apoio, aquele apoio que me estimula. Muito obrigado pela crítica, porque a crítica ajuda a melhorar, a corrigir rumos. E até muito obrigado àqueles que me xingam, porque eles estão confessando, estão me informando que foram tocados por mim. Muito obrigado a todos. Bom, hoje é um dia especial para mim, do lugar em que eu fiz o ginásio, a maior parte do curso primário. Estrela está de aniversário hoje. Estrela está fazendo 145 anos de emancipação. E eu quero mostrar para vocês por que eu estou falando nisso. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, houve uma grande festa pelos 75 anos de emancipação da cidade, do município de Estrela. E eu tenho essa medalha comemorativa que estava com meu pai, e esse título que aí está na medalha, Princesa do Alto Taquari, esse dístico, foi criado por meu pai, radialista lá na cidade. Então, é algo que me marca bastante, eu queria compartilhar com vocês também. E hoje, 20 de maio, é a data da morte, do símbolo da enfermagem no Brasil, a Ana Nery, a baiana que com 51 anos de idade foi como voluntária para a Guerra do Paraguai, tratar dos feridos, e virou um símbolo. Ela morreu em 1880. Ana Nery é uma das heroínas desse país, que está aqui em Brasília, lá no Panteão dos Heróis e da Liberdade. Bom, então, queria lembrar para vocês aí que, para se inscrever, e que ao final dê o seu like ou o seu dislike. Bom, o grande assunto de hoje foi a segunda parte, o segundo dia de depoimento do general Pazuello. Eu numerei aqui, eu vou baixar a cabeça de vez em quando para não sair da numeração, para vocês entenderem o dia. Eu primeiro vou mostrar um episódio da abertura e o episódio do encerramento, e os dois são muito significativos. Na hora que abriu hoje, na primeira intervenção de Pazuello, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, o interrompeu dizendo: o senhor já falou 2 minutos e não disse nada. Foi assim que começou. E lá no fim, muito coerentemente com o início, a senadora Mara Gabrilli acusou o general de espalhar o vírus ao resgatar dos hospitais superlotados da Amazônia e distribuí-los por outros hospitais do país, acusou-o de espalhar o vírus, e na hora que ele foi responder, ela disse: não estou interessada na resposta dele, e pediu ao presidente, que na hora era o senador Randolfo Rodrigues: posso usar o tempo da resposta dele para fazer outra pergunta? Foi isso. Aí fez uma pergunta sobre uma nomeação e disse que... E deu a resposta. Por que foram feitas tais e tais nomeações? Eu sei por quê. Foi para bloquear a compra das vacinas. E terminou ali. Ele não pôde responder a ela. Foi assim que terminou. Muito significativas essa abertura e o encerramento. Depois falou o ex-governador do Amazonas, senador Eduardo Braga, que mandou o general pedir desculpas. O general não pediu. Depois, o general consultou o advogado dele, como é autorizado, não precisava nem de habeas corpus, e foi repreendido pelo relator. Está falando o que aí? Bom, lá pelas tantas, o relator Renan Calheiros afirmou que o presidente quis mudar a bula por decreto.
Quer dizer, essas pessoas criam uma narrativa e depois acreditam nela. Essa é uma questão básica. Primeiro, criamos a narrativa, depois acreditamos na nossa própria narrativa e ela passa a ser a premissa das demais perguntas. É um truque de dialética, né? Bom, e aí vem uma senadora do Maranhão e lá pelas tantas ela acusa que são terraplanistas. Cada vez que eu ouço essa acusação de terraplanismo, eu fico com uma vontade enorme de contar quem é o super, ou era, pelo menos na época em que era deputado, terraplanista, que ficou na ponta dos pés, numa sacada, no bairro de Miraflores, em Lima, para tentar ver a China. Quando disseram para ele que aquele não era o Oceano Atlântico, era o Oceano Pacífico, e que do outro lado não ficava a África e sim a China. E ele ficou na ponta dos pés para tentar ver a China. Foi a maior demonstração de terraplanismo que eu já tomei conhecimento. Bom, depois o ortopedista senador Otto Alencar, né, disse que... Eu achei estranho, né? Ele disse que na Arábia Saudita as mulheres não pegam o vírus, ou pegam menos o vírus do que o homem, porque estão sempre com o rosto coberto. Talvez ele não saiba as restrições para as mulheres lá na América Latina, na Arábia Saudita, né? Depois ele afirmou que Bolsonaro cometeu o crime. Pronto, já está, é a sentença pronta, né? O senador Randolph estava tão nervoso que sacudia as páginas, né? E depois disse, não foi ele que mandou tirar o tweet de compra da Coronavac, foi o presidente que mandou tirar. E afirmou e pronto, né? E veio com aquela história que depois se repetiu várias vezes, como se repetiu no primeiro dia, né? Aquela coisa assim da polícia, a gente vê isso em filme, né? Olha, você está abandonado, colabore, delate seus companheiros que o abandonaram. Não, uma cantilena tão pueril, né? com o general. O outro, né, de novo aquela história, fez a pergunta, respondeu não é, você está errado. E não deixa a pessoa esclarecer, não deixou o general esclarecer. E aí o senador Alessandro Vieira sugeriu de novo, tem que fazer a delação. Não, não diz delação, né, mas diz, está abandonado, coitadinho, você vai assumir tudo sozinho, entregue o seu presidente, em outras palavras, né? Depois, aí, um delegado, que é senador, pelo Espírito Santo, ameaçou o general de prisão, né? Parecia que estava lendo o Código Penal, olha, você incorre nisso, tais e tais crimes, né? Aí foi o senador Randolph Rodrigues, que estava presidindo a sessão, precisou chamar a atenção dele, olha, está sob habeas corpus, tem que ser tratado com urbanidade, está aqui decisão do ministro Lewandowski, não tem caso de prisão e tal. Aí foi retirado dos anais isso aí. E eu tenho a impressão que esse senador depois foi lá pedir desculpas, pelo menos foi lá, eu vi que ele estava cumprimentando o general. Bom, e aí, eu só falei de um lado aqui, né? Vamos para o outro lado agora. O senador Marcos Rogério trouxe uma gravação de governadores defendendo aquele remédio, né? Mostrou Renan Filho, Wellington Dias Piauí, Flávio Dino Maranhão, secretário de Saúde da Bahia, Hélder Barbalho do Pará e o governador Dória e depois o doutor Wippe, todos defendendo aquele proscrito remédio, né? Bom, depois Marcos Rogério ainda mostrou que 52%, aumentou em 52% o número de mortes em casa. O senador Flávio Bolsonaro, na hora que
queriam saber se Carlos Bolsonaro é conselheiro do presidente. Não, ele é filho do presidente, né? O Flávio Bolsonaro disse, olha, tem uma pessoa que liga quase todos os dias, conversa com o presidente, que é o pastor Silas Malafaia, sugiro que o convoquem. Eu acho que foi uma espécie assim, de desafio para a CPI convocar Silas Malafaia. Não sei o que vão fazer com isso. Depois o senador Girão. O senador Girão perguntou para o general, ex-ministro, quanto de dinheiro foi distribuído para os estados. No ano passado foram 112 bilhões para os estados e municípios, inclusive mais 40 bilhões de bens patrimoniais. E o general Pazuello chegou a mostrar que no fim do ano sobraram 23 bilhões, ou seja, não faltou verba de jeito nenhum para os estados e municípios. E aí falou de desvio de verba, que desvio de verba numa pandemia não é só corrupção, é assassinato, né? E reafirmou que, pelas declarações do relator e do presidente, a sentença já está pronta antes de começar a CPI. O senador Ângelo Coronel também derrubou as narrativas sobre falta de oxigênio em Manaus, deu o depoimento dele, que foi completado pelo senador Telmário Mota, que derrubou também a narrativa da demora do oxigênio venezuelano. Contou que ele ligou para o general Ramos, né, ministro, e que o general Ramos pediu 5 minutos, e 5 minutos depois tinha dito, olha, o presidente Bolsonaro já deu ordem para salvar vidas, não importa a origem desse oxigênio. E que no dia seguinte estava lá na fronteira para entrar todo mundo, Polícia Federal, Receita Federal, todo mundo, e abriu o caminho para o oxigênio que veio da Venezuela. Bom, agora, outras questões, né? Depois de ouvir tudo isso, eu disse, por que não fazem nos hospitais uma estatística de todo mundo que é baixado no hospital, que é hospitalizado? É só perguntar, né? Com que remédio você usou até agora? É só perguntar. Vai ter um grande auxílio para a ciência, esse tipo de pergunta. Eu estou dizendo isso porque a Anvisa hoje fez um apelo para que as reações adversas de qualquer medicação ou vacina sejam informadas. Eu acho isso muito, muito interessante. Bom, mais uma questão aqui. Eu disse para vocês que eu tinha numerado, né? Então, eu lembrei de uma coisa que a Bárbara, do Te Atualizei, falou outro dia sobre as senadoras lá. As senadoras têm tido uma participação, assim, eu diria, marcante, né? Bom, outra questão, e aí a gente conclui, né, que o Pugina, lá do Rio Grande do Sul, escreveu um artigo dizendo que já absolveram o vírus, né? Porque o objetivo é condenar Bolsonaro. Condena Bolsonaro e absolve o vírus. O vírus não tem problema nenhum, né? Eu queria registrar que Pazuello foi muito paciente e muito controlado, né, até o fim. E acabou a sessão porque começou lá a sessão do Senado. Está convocada a nova para terça-feira com a doutora Maíra, que era a número 2 ou número 3 do Ministério da Saúde na administração do general Pazuello. Bom, o Bolsonaro, por sua vez, né, ele desembarcou em Palmas, parece que foi em Imperatriz também, mas ele teve, sobretudo, lá em Santa Filomena para inaugurar uma ponte estaiada maravilhosa, uma linda ponte, 185 metros de extensão, que une o Piauí ao Maranhão. E vão fazer uma segunda ponte. Essa ponte entregaram antes do tempo, começaram a construir em 2019, no primeiro ano do governo, já entregaram agora. É lá na BR, anotei aqui para dar a informação correta para vocês, BR 235,
né? Vai fazer uma união do que eles chamam de Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia na Norte-Sul e vai para o porto de Itaqui, no Maranhão. É uma ponte sobre o rio Parnaíba. E já a outra vai ser na BR-330, né? Com o mesmo objetivo. Bom, interessante que... Olha só que ironia da história, né? Eu estava vendo o anúncio aí dessa passeata de moto, de motocicleta, lá no Rio de Janeiro, que vai da Barra da Tijuca até o monumento aos pracinhas, aos febianos, lá no Aterro do Flamengo. E vai começar na Avenida Salvador Allende, que foi o homem que no Chile tentou implantar um regime comunista no Chile, igual ao de Cuba, ia virar um satélite soviético naquela época, no Cone Sul. Começa lá e vai terminar lá no monumento aos heróis que deram a vida no combate a regimes totalitários lá na Europa. Tem um significado. E a última notícia, né, só para a gente registrar, a Câmara dos Deputados aprovou a privatização da Eletrobras por 313 votos a 166. O governo fica com a ação dourada, a Golden Share, ou seja, tem poder de veto, porque é um assunto estratégico, né? E fica fora a eletronuclear, ou seja, há uma proteção estratégica nisso aí. Já me alonguei muito hoje. Obrigado a vocês. De Brasília, Alexandre Garcia.